Hoje começamos com um chá para aquecer os nossos corações, porque hoje vamos falar de um tema um tanto quanto relevante, amém? Um tema que todos nós buscamos. Vamos falar da fé, amém? Vamos falar da fé e da importância de nós exercitarmos a fé na nossa vida. E para falarmos disso, vamos falar de uma palavra muito importante: Deus proverá. Amém? Deus proverá é uma palavra que basicamente é proferida por aqueles que têm fé. Uma palavra proferida por aqueles que têm fé, à semelhança de Abraão. Amém? A nossa fé deve se assemelhar à fé de Abraão, que ele entregou o seu filho, Isaque, amém? Para o holocausto. Ele aceitou entregar seu filho, Isaque, para o holocausto. Nós todos sabemos o quão custou para Sara e Abraão terem o Isaque. Amém? A fé que irá ser demonstrada através daquilo que Abraão fez para demonstrar ao Senhor que ele de fato era um homem de fé, ofereceu seu filho Isaque para o holocausto. Amém? Ele aceitou o pedido de Deus que ele devia entregar o Isaque, seu filho que tanto custou para ter. Amém? Só para salientar, Isaque foi gerado por Sara. Sara devia ter por aí 90 anos. Amém? Sara e Abraão já eram pessoas de maior idade, já eram pessoas idosas. Amém? Quando geraram Isaque. Isaque era uma criança prometida de Deus, que ele mudaria toda a história da humanidade. Mas mesmo assim, Abraão não pensou duas vezes a entregar o seu filho Isaque para o holocausto. Amém? A palavra Deus proverá foi proferida por Abraão enquanto caminhava com o seu filho Isaque para entregá-lo ao sacrifício. Amém? Quando a fé está dentro de nós, nós não precisamos ver aquilo que irá acontecer, mas temos a certeza que, embora as coisas estejam a ocorrer de uma forma difícil, acreditamos que Deus proverá. Deus fará coisas grandiosas na nossa vida. É para isso que estamos aqui a trazer o tema de hoje. É para isso que estamos aqui a trazer o tema de hoje. Um tema bastante sugestivo, um tema bastante importante, para testar a fé de cada um de nós que aqui se encontra. Amém? A fé de cada um de nós que está aqui. O que é que nós estaríamos dispostos a abrir mão para provar a Deus que nós verdadeiramente somos pessoas de fé? Porque tudo que nós temos graças a Deus. Mas até que ponto estamos dispostos a devolver o que nós temos a Deus? Estamos aqui hoje para exercitar e fortalecer a fé. Quem irá nos trazer a fé hoje será o Abraão, através da entrega do seu filho Isaque para o holocausto. Amém? Abraão não hesitou, não pensou duas vezes para entregar o seu filho Isaque ao holocausto. E nós sabemos que Isaque foi gerado de uma forma muito difícil, porque Isaque era uma criança especial. Abraão teve uma visão com Deus a lhe prometer que Isaque seria uma criança especial, que mudaria todo o rumo da sociedade, todo o rumo da humanidade. Depois disso, Deus, testando a fé de Abraão, pediu para que Abraão entregasse o seu filho
ao holocausto. Amém? E Abraão não resistiu. Abraão não fez questionamento, embora tenha pairado alguma dúvida, se calhar, dentro dele, mas a única certeza que ele tinha é que Deus iria prover. Amém? É por isso que ele aceitou fazer tudo aquilo que Deus quis, que era entregar o seu filho Isaque para o holocausto. Amém? É o momento, meu irmão, minha irmã, de cada um de nós refletir sobre a sua fé. Amém? Refletir sobre a fé é saber que quando atravessamos alguma adversidade, amém? Quando estamos a atravessar alguma adversidade, devemos saber que Deus está ali conosco em todo momento. Embora o caminho possa parecer difícil, mas no fim Deus proverá. Amém? No fim, Deus proverá. A fé é acreditar que mesmo quando as coisas parecem estar difíceis, é porque estão dando certo. Mesmo quando as coisas parecem estar a dar errado, é porque estão dando certo. Essa é a fé que nós devemos depositar. Teremos alguma escritura para sabermos sobre o que aconteceu desde a concepção de Isaque. Amém? Para percebermos o quão doloroso era para Abraão entregar Isaque ao holocausto, porque Isaque era uma criança especial, era uma criança que foi gerada enquanto os seus pais já eram velhos, amém? Já eram pessoas adultas, eram pessoas idosas, que era muito pouco provável que isso pudesse acontecer. Se calhar é por isso que Abraão não pensou duas vezes, porque sabia que Deus era Deus de milagre. À semelhança daquilo que fez para poder se gerar Isaque, ele poderia fazer muitas outras coisas na vida do Abraão. Amém? Podia fazer muitas outras coisas na vida de Abraão, do mesmo jeito que Deus é capaz de fazer muitas coisas na nossa vida. Amém? É este exercício da fé que cada um de nós deve fazer na sua vida. O que está disposto a entregar? O que está disposto a abrir mão? Porque às vezes o Senhor não quer nos arrancar aquilo que é no livro de Gênesis 22, vamos começar por 21, onde teremos o nascimento de Isaque. Para nós compreendermos que o nascimento de Isaque não foi igual ao nascimento de muitos de nós, amém? Foi um nascimento, foi uma gestação milagrosa. É por isso que Abraão tinha todos os motivos para não entregar Isaque ao holocausto, mas ele não fez isso. Acreditou que Deus proverá e entregou seu filho Isaque para que Deus com ele pudesse fazer holocausto. Amém? O nascimento de Isaque. Gênesis 21, primeiro versículo, diz o seguinte. Vamos ver alguns versículos, não só o primeiro. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Amém? Nós vimos aqui nas Escrituras que o filho de Sara e Abraão, que é o Isaque, nasceu no meio da velhice do casal. Amém? Os dois já eram velhos. A história, para aqueles que conhecem o estudo bíblico, reza que quando nasce Isaque, a Sara tinha por aí cerca de 90 anos de idade. Amém? 90 anos de idade é quase impossível que alguém
possa gerar um filho. Amém? Nós sabemos que a partir de uma certa idade, as mulheres entram para a menopausa e isso impossibilita que elas possam engravidar. Mas Sara foi uma mulher especial que gerou Isaac aos 90 anos. Amém? Para percebermos até que ponto é importante exercitarmos a fé, vamos ver este casal que não tinha nenhuma esperança de voltar a ter um outro filho, porque reza a história que Isaac era o único filho de Sara. Amém? Mas Isaac foi entregue ao holocausto quando o Senhor assim determinou. Embora Abraão não tivesse nenhum conhecimento daquilo que o Senhor queria fazer na vida dele e na vida da sua esposa. Amém? Entregou Isaac para o holocausto. Amém? Entregou Isaac para o holocausto. Foi uma grande demonstração de fé. Amém? Uma grande demonstração de fé que nos dias de hoje nos custa entregarmos a nossa fé ao Senhor Deus para que Ele entre na nossa vida e faça a sua vontade. Amém? É a fé que nós devemos ter, a fé de Abraão. Conforme vimos, o nascimento de Isaac foi um nascimento especial. Isaac era uma criança que seria especial, seria um adulto que mudaria a história de toda uma sociedade, toda a humanidade, conforme tinha decretado o Senhor. Mas nem isto impediu Abraão de entregá-lo para o holocausto. Amém? Abraão esperou tanto pelo nascimento de Isaac. Amém? Mas ele teve a fé e trouxe a palavra maior que nos denota a fé, que é Deus proverá. E nós temos que saber que em tudo que acontecer na nossa vida, Deus proverá. Em tudo que acontecer na nossa vida, Deus proverá. Nós temos que saber, cada um de nós, o que significa esta palavra. Esta é uma palavra que carrega um significado grandioso. É acreditar que, embora a gente não esteja a ver, embora a gente não tenha ideia daquilo que Deus irá fazer, temos que saber que Deus proverá. No fim de tudo, Deus fará maravilhas na nossa vida. Amém? Deus é aquele que cumpre a sua promessa. No livro de Gênesis 22, aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã e de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão não perguntou, Abraão não relutou, Abraão não ofereceu resistência, porque ele sabia que Deus ia prover. É por isso que ele não relutou. Logo pela manhã, ele levou lenha, levou os 2 moços, o seu jumento, incluindo o seu filho Isaque, que seria oferecido lá na montanha que Deus já tinha determinado em holocausto. Amém? Isaque
pode ter pensado que acho que Deus está a desistir da promessa que fez, que meu filho seria um homem especial, seria um homem que mudaria toda a história de uma nação, mas mesmo assim ele não perguntou a Deus, simplesmente seguiu aquilo que Deus queria, porque sabia que de uma ou de outra forma alguma coisa iria acontecer, ainda que o seu filho Isaac fosse morto em holocausto, Deus tinha a capacidade de o ressuscitar. Amém? Deus tinha a capacidade de o ressuscitar, da mesma forma que teve a capacidade de fazer sua mãe Sara o gerar aos 90 anos. Amém? Isso chama-se fé. Deus proverá, é a palavra que cada um de nós tem que sair com ela daqui. Saber que embora enfrente muitas turbulências, embora o sol esteja escaldante, embora viva uma vida difícil, à semelhança daquela que os nossos irmãos viveram no Egito, tem que saber que Deus proverá. Dias melhores virão. Amém? Deus manda falar sobre a fé, porque Deus sabe o que verdadeiramente acontece nos corações dos irmãos, o que verdadeiramente acontece na mente dos irmãos, e Deus mandou, vá e fala aos seus irmãos sobre a fé. Irmãos, enquanto falo a vocês sobre o fortalecimento da fé, do mesmo jeito aproveito e fortaleço a minha própria fé, porque eu também sou humana, à semelhança de todos vocês. Deus sabe que em alguns momentos posso ter as minhas decadências. Amém? É por isso que Deus mandou, fala sobre a fé. À mesma medida que você falar aos teus irmãos sobre a fé, estarás fortalecendo a sua fé. E eu não relutei. Aqui estou para falar sobre a fé em Deus. Todos nós que estamos aqui, aqueles que serão alcançados por este vídeo, devem saber que a vontade de Deus na sua vida é que você fortaleça a sua fé, para que quando Deus vier te visitar, você saiba que embora a dificuldade esteja na sua vida, Deus proverá. Embora esteja a enfrentar problemas no seu local de trabalho, tem que saber que Deus proverá. Embora esteja a enfrentar problemas no seu relacionamento, tem que saber que Deus proverá. Amém? Embora que as portas estejam a se fechar diante dos seus olhos, você tem que saber, Deus proverá. Nós tivemos um exemplo muito forte de Abraão, que entregou seu filho Isaac. Não é um exemplo qualquer, amém? Nós temos que pegar este exemplo como um exemplo forte, um exemplo profundo de fé, amém? Isaac viu todo aquele aparato. O seu pai levou o jumento, levou os 2 moços, levou Isaac e levou lenha, mas não viu nenhum animal que seria entregue em sacrifício. Amém? Não viu nenhum animal que fosse entregue em sacrifício. E ele então perguntou. 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar onde Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. 11.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único. Amém? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Amém? E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Amém? Temos que analisar essas escrituras de uma forma muito profunda. Amém? De uma forma muito profunda, me revela o Senhor que temos que analisar essas escrituras de Gênesis 22. Abraão entregou seu filho único para que servisse de holocausto. Amém? Embora o Senhor estivesse a lhe provar até que ponto ele tinha fé em Deus, mas Abraão não sabia. A única coisa que Abraão sabia é que Deus proverá, Deus iria prover. É por isso que ele não hesitou em acordar cedo com seus filhos, com seu jumento e mais 2 moços de lenha, levou-os ao local onde Deus tinha mandado, onde Deus tinha ordenado que ali seria feito o holocausto. Amém? Dizem as escrituras que quando Abraão chegou no local, ele chegou, organizou a lenha no altar, amarrou o seu filho e tirou um cutelo. Amém? A intenção dele era de matar o filho, sacrificar o filho e entregá-lo em holocausto para Deus. Amém? Antes que ele pudesse fazer isso, o anjo de Deus soou a voz do anjo de Deus lá de cima, chamando Abraão. Abraão, não faças mal a este moço. Amém? Por quê? Porque Abraão já tinha provado a Deus naquele momento que ele estava disposto, que ele era um filho que seguia aquilo que era a vontade do Senhor. Amém? Quando virou para trás, dizem as escrituras que viu lá o animal amarrado no mato. Amém? Como tinha ordenado o anjo que deveria pegar aquele animal e fazer dele o holocausto. E assim foi feito. Amém? Depois do holocausto, diz as escrituras que Abraão deu o nome àquele lugar, àquele altar de Deus proverá. Amém? É um nome muito forte, é uma palavra muito forte. Amém? Deus proverá. Irmãos, nós todos sabemos o caminho que tivemos que trilhar para chegarmos até onde cada um de nós está. Embora ainda precisemos das bênçãos de Deus, sabemos que é de longe que a gente veio. É por isso que Deus fez a sua provisão de lá até aqui. E daqui até onde Deus quer que a gente chegue, Deus proverá. Amém? Esta deve ser a palavra de ordem na nossa vida. Deus proverá, porque é isto que Deus irá fazer na nossa vida. Deus fará provisão de alimentos, Deus fará provisão da paz, Deus fará provisão da felicidade na nossa vida. Deus proverá. Amém? Devemos exercer a fé que teve Abraão. Amém? Abraão é um exemplo de fé que
cada um que crê tem que seguir. Amém? Não é fácil, meus irmãos. Você entregar o seu filho único, aquele que Deus te deu durante a velhice, quando não tinha mais esperança de gerar, e Deus permitiu que Sara concebesse um filho que posteriormente foi chamado ou foi colocado o nome de Isaac. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus restabeleça a nossa fé em nossos corações. Que Deus aqueça os nossos corações. Que Deus aqueça os nossos corações para que vivamos em paz, para que vivamos em harmonia, em respeito e consideração ao próximo, para que saibamos respeitar o tempo de Deus, para que saibamos respeitar a vontade de Deus na nossa vida, porque há vezes que nós iremos querer apressar as coisas, há vezes que nós iremos querer retardar as coisas, mas tudo tem que acontecer no tempo de Deus, porque Deus proverá. Que Deus abençoe a sua vida. Voltamos nos a ver numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem com a sua fé renovada, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.